No dia 14 de março de 2018, o mundo perdeu um excelente cientista. Stephen Hawking sempre foi uma pessoa cartoonizada em suas cadeiras de rodas e sua voz robótica foi tema em diversos locais da cultura pop. Contudo, não são somente suas cadeiras de rodas e voz robótica que devem ser lembradas, mas sim devemos eternizar sua memória através de seus feitos científicos. Hawking contribuiu de forma grandiosa para a cosmologia, em especial na área de buracos negros. Escreveu e publicou diversos livros com o intuito de tornar a ciência mais popular, feito que conseguiu em seu livro mais famoso, Uma Breve História do Tempo. Todos estão falando de Stephen Hawking, mas de fato, Stephen William Hawking nasceu no dia 8 de janeiro de 1942 em Oxford, no Reino Unido. Seus pais eram Frank Hawking e Isabel Hawking. Desde a infância, seus pais sempre o apoiaram nos estudos, fato que foi evidenciado desde cedo na vida de Hawking. Mudou de escola em escola, mas foi em St. Albans School que ele conheceu seu professor de matemática, Dikran Tata, que o influenciou e o inspirou a seguir na direção das ciências e da matemática. Foi deste interesse que Hawking decidiu seguir na faculdade de matemática, contrariando seu pai, que queria que o menino fizesse medicina. Como ele não conseguiria cursar matemática na Universidade de Oxford, ele se contentou em estudar física na mesma universidade. Hawking passou nos exames e ganhou uma bolsa de estudos em Oxford. Com 17 anos, Hawking começou seus estudos em física e química na Universidade de Oxford. Com o final de seus estudos, Hawking foi um aluno que se destacou e ele conseguiu um prêmio de primeiro lugar da classe. Além da honra que era tal prêmio, ele ganhou a oportunidade de fazer seu mestrado e doutorado na Universidade de Cambridge, onde queria buscar conhecimento em cosmologia. E foi em Cambridge onde Stephen Hawking brilhou. Mas também foi neste momento que as trevas caíram em Hawking. O mundo caiu quando ele descobriu que estava com esclerose lateral amiotrófica. Foi com pesar que ele soube de seus médicos que ele havia apenas 2 anos de vida. Stephen Hawking caiu em depressão. Com o apoio de Siama, seu orientador, Hawking voltou. Inspirado pelo Teorema da Singularidade em Buracos Negros de Roger Penrose, Stephen Hawking aplicou o mesmo pensamento para todo o universo. E se o universo tivesse surgido de alguma singularidade? Foi com isso que Hawking, em 1965, escreveu sua tese de doutorado. Foi aceita em 1966, quando Hawking já estava debilitado devido à doença. Seu ensaio, Singularidades e a Geometria do Espaço-Tempo, ganhou vários prestígios de Penrose e ganhou naquele ano o Prêmio Adam. A partir de então, sua carreira começou. Hawking postulou que iria se tornar a segunda lei da dinâmica de buracos negros. Ele disse que o horizonte de eventos de um buraco negro nunca poderia ficar menor. Assim, junto com James M. Burden e Brandon Carter, ele propôs as 4 leis da dinâmica de um buraco negro, análogo às leis da termodinâmica. No entanto, Hawking descobriu que o buraco negro emite uma radiação. Mas se um buraco negro emite radiação, ele pode sim ficar menor.
Assim, os cálculos rigorosos de Hawking, junto com o trabalho dos russos Yakov e Alexei, que foram os que previram que o buraco negro emitia partículas, fizeram com que ele finalmente aceitasse esse fato, que contraria diretamente sua segunda lei. Em 1974, ele apresentou seus resultados e, de fato, ficou comprovado que buracos negros emitem radiação e evaporam até perder sua massa. Assim, então, desaparecem. Esta radiação foi conhecida como radiação Hawking. Com essa descoberta, ele foi aceito na Fellow of the Royal Society e se tornou o mais jovem membro a fazer parte dessa sociedade. Stephen Hawking decidiu se aquietar. Ele foi eleito, em 1979, para a cadeira de professor lucasiano em matemática na Universidade de Cambridge. Cadeira esta que já foi ocupada, inclusive, por Isaac Newton. Hawking começou a ter uma vida mais de professor, mesmo com a voz fraca devido à sua doença. Sua fama entre os acadêmicos e físicos era amplamente grandiosa. No entanto, entre as pessoas comuns, ele não era conhecido. Isto ia mudar, pois, em 1982, Stephen Hawking decide escrever um livro sobre seu trabalho. Mas não um livro acadêmico e técnico, cheio de equações e formalismo matemático, mas sim um livro para tornar popular a ciência. Por isso, ao invés de ir diretamente a uma editora acadêmica, ele escolheu a editora Bantam Books, que distribuiria seu livro pelo mercado geral. Em 1988, o livro Uma Breve História do Tempo foi lançado, se tornando um best-seller mundialmente e vendendo mais de 10 milhões de cópias. Com a fama e os status de celebridade, Hawking decidiu promover a ciência. Foi então que foi publicado, em 1993, uma coletânea de ensaios e entrevistas intitulado Buracos Negros, Universos Bebês e Outros Assuntos. Também uma série televisiva dividida em 6 partes foi publicada, chamada O Universo de Stephen Hawking, em 1997, focada inteiramente na ciência. Entrando nos anos 2000, Stephen Hawking já não produzia tanto cientificamente, mas seu esforço em publicar livros para a comunidade em geral continuava. Em 2001, publicou o livro O Universo numa Casca de Nós e Uma Nova História sobre o Tempo, com o intuito de atualizar seus trabalhos anteriores. Stephen Hawking sempre foi famoso por apostar em conclusões científicas e, em diversas vezes, estar errado. A mais recente foi a aposta de que o bóson de Higgs, partícula proposta por Peter Higgs, nunca seria encontrado. Ambos, Hawking e Higgs, debateram durante longos anos sobre o assunto, mas foi difícil debater com Hawking. De acordo com Higgs, o status de celebridade de Hawking lhe dá credibilidade instantânea. Mas a partícula foi encontrada finalmente em julho de 2012. Mas como um bom cientista, Hawking imediatamente admitiu que ele estava errado e que tinha perdido a aposta. E ainda disse que quem deveria ganhar o prêmio Nobel deveria ser Higgs. E isto aconteceu em 2013, quando o cientista enfim ganhou o prêmio pela sua descoberta. Com uma vida arriscada e ousada, Stephen Hawking, no decorrer dos anos, trabalhou temas sensíveis à religião, como a origem do universo. Não teve medo de supor coisas, mesmo que estivesse errado depois, e, quando esteve errado, não pensou 2 vezes antes de admitir que estava errado. Era um exímio cientista e nos ajudou a descobrir melhor sobre buracos negros e singularidades no universo. Stephen Hawking morreu em sua casa no dia 14 de março de 2018. Devido à sua já avançada doença. Curiosamente, no dia do Pi e também no aniversário de Albert Einstein. Stephen Hawking sempre acreditou que poderia fazer a grande unificação das leis da física. Bom, este problema não foi solucionado, mas com suas contribuições estamos mais perto. Seu nome já está imortalizado na história da ciência e ele então passa a tocha adiante para a próxima geração de físicos.